Os palestinos não são árabes. Muitas pessoas confundem isso, falam os árabes, a guerra contra os árabes. Os palestinos não são árabes. Um exame de DNA feito com várias, parece que 117 famílias de palestinos foram tomados para fazer um exame de DNA, foi publicado isso em artigo científico, aliás, vários artigos já foram publicados, e o exame de DNA descobriu que os palestinos são oriundos da África subsaariana. Muita gente foi pego de surpresa agora. Os palestinos, os ancestrais dos palestinos são africanos, são pessoas que vieram da África subsaariana e talvez entraram em Canaã escravizados por povos árabes. Você que conhece a Bíblia, lembra que havia os ismaelitas, que eram comerciantes de escravos, e quando José foi jogado lá no poço, os irmãos de José o venderam para uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas eram descendentes de Ismael e eram árabes. Então, esses ismaelitas árabes, descendentes de Ismael, eram comerciantes de mercadorias, de especiarias e também de escravos. Então, a gente acredita que esses ismaelitas foram à África subsaariana e estão agora vindo para Canaã e acabaram se assentando em Canaã e fazendo vários povos ali que se tornaram depois cananitas ou cananeus. Então, quando o povo de Israel entra em Canaã, que você tem lá, por exemplo, os povos amalequitas, os filisteus tinham vindo da área da Grécia. Provavelmente os filisteus vieram da ilha, lá de perto de Creta, daquela região ali. Os filisteus são descendentes do mesmo tronco dos gregos. Então, os filisteus vieram lá da área da Grécia, ali do Mar Egeu, e se assentaram na região onde hoje é a faixa de Gaza. E os palestinos atuais são descendentes de ancestrais que vieram da África subsaariana e também se assentaram ali em Canaã e se tornaram alguns dos povos cananitas que estavam habitando ali e que foram inimigos de Israel desde a época de Josué. Agora, por que a confusão que faz dos palestinos, então, com o povo árabe? É porque os palestinos, a gente só não sabe ao certo, existe um problema na história aqui, quando que eles se converteram para o islamismo. Se foi antes ou depois da primeira cruzada, ali no século XIII. Quando teve a primeira cruzada dos cristãos, vários grupos locais se uniram ao exército dos muçulmanos para combater os cristãos. Então, alguns acreditam que foi nesse momento que os palestinos se tornaram muçulmanos. E, como regra geral, a maioria daqueles grupos étnicos ou países que aderem ao islamismo, durante um tempo, fizeram parte da Liga Árabe Unida. Mas nem todos são árabes. Por exemplo, os turcos são muçulmanos. A Turquia se converteu ao islamismo na época do Império Otomano. Mas os turcos não são árabes. Os turcos são turcos. Os iranianos, o Irã também não é árabe. E nem falam árabe. Nem a Turquia fala turco, e o iraniano fala persa. Eles nem falam árabe, mas eles são muçulmanos. E você tem também ali os egípcios. Os egípcios são egípcios. Eles não são árabes, apesar de que no Egito eles trocaram a língua copta pela língua árabe. E os palestinos, como se converteram ao islamismo e falam árabe, são às vezes também chamados de povos árabes, mas em termos étnicos eles não são árabes. Ficou claro? Só para esclarecer isso aqui para vocês.